Olá, povo de Deus. Eu estou passando por aqui para te fazer um convite. Durante os nossos cultos online, faça uma selfie sua ou de toda a sua família aparecendo a reunião ao fundo. Nos envie através do WhatsApp, o número vai estar aparecendo aqui embaixo, ou marque a igreja ICNVNI através do nosso Instagram, para que possamos, ao término de cada reunião, incluir essas fotos, assim os irmãos poderem rever uns aos outros e diminuir um pouco a saudade. Um abraço a todos. A cruz se erigiu, por isso nós amamos a mensagem da cruz. E quando você vê uma cruz vazia, sinal que Cristo ressuscitou. Ele voltou para a glória e está com os braços abertos, esperando os seus filhos voltarem. O de cruz se erigiu, belo dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, demorei, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, demorou uma coroa desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. E esta cruz sem caminho, atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, demorei, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, demorou a Nesta cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus para dar-me o perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da
voz, deixa os vizinhos te ouvir. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu amo proclamar. Cante bem forte. Eu também minha Amém. Que este louvor tenha abençoado você e tenha preparado para você ouvir a palavra do Senhor. Bom dia, meus irmãos. Que bom nessa manhã estar de volta. Uma voz um pouquinho meia sofrida, mas o desejo de falar para vocês é maior. Eu quero iniciar dando um parabéns e um grande abraço a todas as mamães, que hoje é comemorado. Então, eu tenho que falar, senão como é que vai ficar? Portanto, é com alegria que eu estou, ainda com bastante sacrifício, porque esses antibióticos, eles atacaram muito a garganta, mas eu estou saindo, estou terminando, mas então, o que vai valer a pena é nosso encontro, falar com você um pouquinho, e que você tenha hoje um dia muito especial, na hora daquele almoço lá, que a turma esteja reunida lá, e que seja um momento de alegria, um momento de prazer, e nós louvamos a Deus por isso. Portanto, meus irmãos, eu desejei falar com os irmãos. Pastor Robson está fazendo excelente programa, pastor Luiz Carlos também, muito bom. Aliás, nossos pastores são de excelência, porque todos aprenderam comigo. Está brincando, mas a verdade é que são pessoas boas, têm um amor muito grande pela obra de Deus. Porque a igreja, se você não amar, não serve. A igreja não é uma profissão. Pastor não é profissão. É um ministério, é um dom. Então, a gente faz isso com muito carinho. Eu tenho, durante esses dias que eu estou em casa, passando por esse momento, eu tenho uma palavra que tem me dado uma alegria muito grande, me consolado o meu coração. E eu queria compartilhar com os irmãos, se puderem. Eu espero que você esteja em casa e possa ler. Convida a família para estar perto, tá bom? Para dar uma força com a gente aí. Vamos orar no final para que possamos em breve estar junto aí, né? Eu espero isto. Portanto, o Evangelho de Mateus, no capítulo de número 14, verso 22, um texto por demais conhecido, mas quase sempre a gente lê, passa por cima, sem observar as pérolas que estão aqui dentro desse texto. Então vamos, se você tem a Bíblia e quiser acompanhar a leitura em voz alta, faça isso com a família. Fala sobre Jesus anda sobre o mar. Isso é fantástico. Diz a palavra: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar, e ele preferiu sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava distante, longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Essa é uma palavra forte. Os ventos eram contrários. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tendes bom ânimo, sou eu, não temas. Ou temás. Respondeu-lhe Pedro e disse: se és tu, Senhor,
manda-me ter contigo por sobre as águas. Que coragem tremenda, né? E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, que coisa fantástica, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Até aí, tudo bem. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? E subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram e disseram, verdadeiramente és Filho de Deus. Oremos. Nosso Deus e Pai, esta é a Tua palavra, e eu sei que há muitos agora, neste momento, pararam um pouquinho para ouvir esta palavra e que ela possa falar a cada um de nós, ajudando-nos a entender melhor a mensagem da Tua palavra, que é vida para todos. Pai, toma nas Tuas mãos as minhas palavras e dirija como o Senhor desejar a cada coração, em nome de Jesus. Assim eu oro. Amém. O tema que eu queria comentar, o perigo de tirarmos os nossos olhos do Senhor. Este é o assunto maior aqui deste texto, entre tantas outras coisas. O perigo de tirar os nossos olhos do Senhor e como isto tem acontecido com tantas pessoas. Queridos irmãos, hoje eu estou assim como um pai que está distante dos seus filhos, não podendo estar junto, e assim que eu me sinto, não podendo estar junto aos irmãos. É uma coisa que me faz muita dor. É como isto faz falta, né? Essa nossa comunhão na igreja. Como a igreja é importante, né, irmãos? Este lugar que nós nos reunimos aí com todos os cultos, alegria, pessoas diferentes, conhecemos pessoas diferentes, e é um ambiente tão importante, não é, irmão? Você conhece pessoas diferentes, pessoas que têm sempre uma palavra, né? Você não vê briga, pessoa discutindo, gritando, não. Tem sempre uma palavra. Por quê? Porque a regência é do Espírito do Senhor. Portanto, esse texto ele é muito importante, porque diz o texto que a seguir compeliu o discípulo, ou seja, obrigou a entrar no barco. Sai daqui porque o negócio aqui não está bom. E eu vou dizer para você, no Evangelho de João, capítulo 6, só para a sua reflexão também, se você puder abrir a Bíblia, é sempre importante a gente abrir a Bíblia em João, capítulo 6, só para você saber a razão por que Jesus mandou que eles se retirassem. E Jesus estava percebendo que o intuito deles era muito diferente do que podiam pensar. E João registra em capítulo 6, verso 14 e 15, estas palavras dizendo assim: sabendo, pois, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo. Verso 14, para melhor entender. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. E sabendo, pois, Jesus, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para proclamarem reis, retirou-se novamente sozinho para o monte. Porque o desejo deles era uma turma que queriam fazer Jesus rei e lutar contra Roma. E Jesus não veio para brigar, discutir. Então, se você ler todo o conteúdo, você vai descobrir que esta é a razão. Então, Jesus, vendo aquela multidão, os seus discípulos ali, falou, olha, entra no barco, sai daqui, vamos deixar essa turma aí, que essa turma aí está com segundas intenções. E o que é que aconteceu? Eles então saíram e foram para a obediência. Mas lembrando que o texto diz, Jesus obrigou.
Por quê? Porque eles, desculpe-me, Jesus queria tirá-los daquele conflito. Sempre você vai entender que Jesus jamais entrou em conflito. Ele preferia baixar a cabeça, virar as costas, andar, e ele então foi para o monte orar. Tem sido, portanto, de grande conforto esta palavra, falando de Jesus andar sobre mar. E o motivo que o levou a fazer isto, eu acabei de dizer, ele queria tirar seus discípulos de um conflito que poderia causar danos enormes na vida deles. Meus irmãos, nem sempre nós entendemos aquilo que Jesus fala no momento, mas Jesus ele está atento a tudo que está acontecendo. Por exemplo, ele sabe tudo a nosso respeito, o que está acontecendo comigo, com você. Isto por quê? Porque ele é Senhor, é Deus, tem esse poder e nem sempre a gente entende que ele tem poder sobre todas as coisas. Então, ele sabendo que aquele pessoal queria briga, era um problema político, e eles queriam botar Jesus na linha de frente, como que agora temos um rei aqui para lutar contra você. E Jesus disse assim para ele, estou fora, mas não falou nada. O que Jesus fez? Na hora do conflito, o que se deve fazer? Ir para o monte, buscar socorro. Socorro vem do Senhor. E ele vai para lá orar, despede os discípulos, e eles então embarcaram, e agora o problema acontece, escureceu, e naquele tempo o barco não era motor, era remo, e agora lutando, remando contra a maré. Você já imaginou? Estavam lutando, e ia demorar a chegar do outro lado. Então, eu queria falar dentro deste texto sobre algo que chama a atenção, o cuidado de Jesus e a sua proteção sobre aqueles discípulos, como é sobre a nossa própria vida. Isso é muito importante, irmãos. Eu quero que você entenda que ele tem cuidado de nós. Nem sempre você percebe. Quantas vezes a gente passa por situações, por exemplo, eu estou acabando de passar por uma situação grave. Uma situação grave. Eu jamais pensava que iria isto acontecer, mas eu nunca fui abandonado. E ele segurou a minha mão e falou, não, eu vou precisar de você e eu espero continuar sendo útil. Mas foi uma tragédia, foi uma situação grave. Mas jamais eu achei que foi Jesus que me abandonou. Porque ele não abandona. Onde nós estivermos, no mar, em qualquer lugar. Então, quantas vezes nós passamos por lutas e pensamos que estamos abandonados? O Senhor nunca está longe dos nossos momentos. Fique com essa palavra. O Senhor nunca está longe dos nossos momentos. Tanto os bons, como aqueles momentos de lutas que acontecem na minha e na sua vida. Isto nós temos que entender. Jesus não estava no barco. Olha que coisa fantástica. Mandou dizer, ele não estava no barco, mas estava acompanhando. Por quê? Porque ele vê todas as coisas em todo o tempo. E logo após a sua oração, ele foi ao encontro dos discípulos. Verso de número 24. Entretanto, o barco já estava longe, muitos estádios da terra. E agora o problema, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E então Jesus disse, agora está no meu momento. Eu vou ver a minha turma, que me obedeceram, apesar de lhe obrigar, mas que partiram para o outro lado, e ele vai. E ele vai até eles para ter este encontro. Então você descobre durante esse texto, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Meu irmão, isto para mim é muito forte. Ele andando sobre o mar, estava com o vento tremendo, e Jesus andando tranquilamente, devia estar cantarolando um hinozinho, né? Foi ter com os seus discípulos. E no verso de número 26,
os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, eles ficaram assustados, gritaram. Quantas vezes, né, as pessoas não reconhecem a presença de Jesus, né? Pensa que é um fantasma, né? Isso pode acontecer comigo, com você, todos nós. No verso 26, e os discípulos, ao verem então andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: agora já não basta o vento, também tem um fantasma para atrapalhar a nossa viagem. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tendes bom ânimo, sou eu, não temais. Esta é uma palavra forte. E aí você descobre logo a seguir que, no verso de número 27, mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo. Respondendo Pedro, e disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Eu achei isso até uma audácia muito forte, né? E uma fé até sem muito pensamento. E a Bíblia diz que Pedro saiu, andou sobre as águas. Isto é fantástico. E a pergunta é: por que ele não chegou até o final? Ele poderia ter, né, tirado uma nota 10. Não é verdade? Mas ele não tirou uma nota 10, né? Então, Pedro tirou os seus olhos de Jesus. Esse é o problema. Quando chegou perto de Jesus, ele, contemplando o Senhor, ele andou, e ele, ao invés de olhar para o Mestre, ele olhou para o vento, olhou para as ondas. Quantas vezes, em momentos desses, nós olhamos mais para os problemas? Ah, mas o meu problema é grande, Não existe problema grande. Existe um Deus grande, que pode todas as coisas. Mas, muitas vezes, a nossa fragilidade, nossos momentos de fraqueza, a gente até ignora que a presença do Senhor, ela é tão real, ela é tão viva. Então, eu tenho falado essas palavras. Pedro tirou os seus olhos de Jesus e olhou para os ventos. Este é o grande perigo, irmãos, que todos nós corremos nas horas das lutas, tal como nós estamos passando. Nós tiramos os nossos olhos de Cristo, olhamos para a televisão, olhamos para os acontecimentos e esquecemos que nós não somos deste mundo. Eu não estou dizendo que não aconteça, mas é momento de nós olharmos para o Senhor. E muitas vezes nós ficamos tão cheios de problemas que começamos a olhar para os problemas com mais força do que olharmos para o Senhor. Verso 29, e ele disse: vem, e Pedro, descendo do barco, andou. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir. Este é o perigo e é a palavra que eu quero deixar para todos nessa manhã. Não tire os olhos de Cristo. Não tire os olhos daquele que pode todas as coisas. Isto vai passar, mais tarde vai ficar na história, mas o momento agora é olhar somente a Ti, Senhor. Como diz aquela canção: olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor. E não olhar atrás. Seguir seu caminhar, Senhor. Seguir sem desmaiar. Prostrar em Teu altar. E não olhar atrás. E aí a canção diz que o muito é muito belo, mas também é cheio de ilusão. É uma canção que em breve nós estaremos juntos para cantar. Portanto, eu quero terminar. Jesus prontamente, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé. Esse é o problema. Rapaz, você poderia ter ganho um 10. Você poderia chegar aqui, me abraçar e já dar no barco. Mas você esqueceu quem eu sou. Portanto, meus irmãos, que esta palavra abençoe a sua vida,
te dê paciência nestes dias para esperar. Para mim, a coisa pior que tem é ficar dentro de casa. Minha mulher fala assim, rapaz, você não para. Eu vou na sala, vou no quarto, vou na varanda, volto, ando. Eu tenho que andar uns 30 quilômetros por dia dentro de casa. Por quê? Porque eu não sou um cara banana. Né? Às vezes eu digo na igreja, eu não sou um cara banana, eu sou um cara esperto. E mesmo assim, passando do jeito que eu estou bem, graças a Deus. Portanto, nas horas das lutas, não tire os seus olhos de Cristo. Jesus está conosco. Que coisa fantástica. Jesus está conosco. Vamos nos mantermos em oração. E agora eu te peço, se você puder, mantenha em oração nesses dias, para que esta tribulação passe. A igreja está orando, os irmãos estão orando, e tem sido realmente relógio de oração funcionando, mas prometa na sua casa mesmo. Se meu filho não quer orar, vai você. Minha esposa não quer orar, vai você, marido. Mas vamos manter oração, porque a oração é vamos pensar, o combustível que vai nos manter aceso, vivo, para chegarmos ao final dessa jornada, tá bom? E eu quero, antes de enterrar, dar a minha palavra de agradecimento a todos vocês. Pastor, para mim, pastorear esta igreja tem sido um privilégio, uma igreja tão fiel, uma igreja que tem nos ajudado. Eu quero mais uma vez agradecer de todo o meu coração de ver pessoas que procuram a conta da igreja, procuram e quer participar, eu quero ajudar. E vemos pessoas tão simples, mas com um coração singelo. Portanto, a minha palavra de gratidão a você. Vamos continuar sendo fiéis para que possamos completar a nossa jornada, tá bom? Assim, eu fico muito grato por esta maneira generosa que você tem colocado para a igreja e nos ajudado. Vamos orar? Senhor amado, eu quero te agradecer por esta palavra e eu espero sinceramente que nossos irmãos, nesses momentos de lutas, não tirem os olhos do Senhor, que eles possam contemplar o Senhor, porque o Senhor está acima das ondas, o Senhor está acima dos ventos, o Senhor está acima das tempestades, o Senhor está conosco. O Senhor é o Deus de Jacó, aquele que está conosco para nos ajudar e nos guiar. Abençoa, portanto, aos meus irmãos, a todos que ouvem esta palavra, a esta pessoa que talvez esteja ouvindo pela primeira vez. Abençoa, Pai, que esta palavra caia no seu coração como bênção para a sua vida. Pai, muito obrigado. Te agradeço por pastor Otávio, com as suas mensagens, pastor Robson, pastor Luiz Carlos, pastor Arlindo. Eu tenho agradecido a Deus por estes homens e eu ouço as mensagens dele. Portanto, eu quero deixar que esta oração invada a sua alma e ajude a você nesta jornada, tá bom? E quero dizer que breve nós estaremos juntos, tá bom? Que Deus te abençoe com todas as bênçãos. Parabéns, minhas irmãs, mamãe. Parabéns. Um dia abençoado a todos. Até o próximo encontro. E que Deus te abençoe rica e abundantemente. A paz de Cristo. Mas o Senhor é o bom pastor. E foi lá e trouxe você para estar perto dele.